Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hi Kelvin! O objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre as diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. Você lembra dos advérbios de frequência que nós já falamos? Consegue fazer uma frase com eles e os seus interesses ou seus hobbies? Por exemplo, I always play football. Eu sempre jogo futebol. Vamos utilizar, como sempre, acessar a plataforma, lembrando de usar o seu login do @escola e a sua senha para que nós possamos realizar alguns exercícios sobre hobbies e interesses. O link está disponível aqui para vocês. Então, lembrando que aqui nós temos a imagem, a entrada da nossa plataforma. Então, nós vamos para lá, vou dar um tempinho, para que a gente possa continuar as nossas atividades, ok? Então agora, pessoal, nós vamos acessar o nosso vídeo para utilizá-lo e verificar o vocabulário. Lembrando que é sempre interessante ouvir mais de uma vez, ok? Então vamos lá. Nice shirt, Todd. Oh, thanks, Joan. It's from Italy. Cool. Yeah, Italy's great. I go there pretty often. My uncle's from Milan. Wow. I love traveling, but I don't have much money right now. That's too bad. That's okay. I do fun things near home. Like what? Well, like going to the theatre, and I do a little oil painting. Nice. And I have a little garden. Gardening? In an apartment? Oh, just some flowers and things on the balcony. Do you ever grow vegetables? Sometimes. I have some tomatoes this year. Sweet. They are, actually. You'd be surprised. Really? Então aqui vocês observem que o diálogo acontece novamente com algumas expressões que a gente está aprendendo agora. Por exemplo... Like what? Like what? Como o quê? Vamos ouvir. Like what? Like what? Like what? Do you ever grow vegetables? Do you ever grow vegetables? Sweet. Sweet. Sweet é uma expressão coloquial legal. Agora, quando a gente pergunta sobre hobbies e interesses, nós temos outras formas de fazer as perguntas. Como, por exemplo, what does she enjoy doing? O que ela gosta de fazer? Vamos ouvir. What does she enjoy doing? She enjoys birdwatching. O que ela gosta de fazer? What does she enjoy doing? She enjoys birdwatching. Ela gosta de observar aves. What's she into? She's really into art. What's she into? O que ela está? Do que ela gosta? She's really into art. Ela realmente gosta de arte. Usamos a pergunta like what para pedir mais informações. E respondemos com like e um verbo seguido do gerúndio. I do fun things near home. Like what? Like collecting comic books. I do things near home. Eu faço coisas próximo de casa ou perto de casa. Como que? Like what?
like collecting comic books, como colecionar revistas em quadrinhos. Usamos a expressão what else para pedir outros exemplos de hobbies e interesses. What else do you like to do? Well, I really like gardening. What else do you like to do? O que você mais gosta de fazer? Well, I really like gardening. Bem, gosto de praticar jardinagem. Então, agora, pessoal, pelo que eles se interessam, ouçam a gravação e respondam as perguntas. Eu vou colocar o áudio para vocês 2 vezes, nós vamos ouvir, vou dar um tempinho para vocês responderem e depois vamos ouvir novamente para poder termos a resposta. Are you into painting? Yeah, I am. Do you ever paint? No, never. But I draw things. Like what? Like flowers. And I sometimes draw people. What else do you like doing? Well, I play a lot of video games. Então aqui, como sempre, a primeira vai ser para familiaridade ao áudio, vamos ouvir novamente. Are you into painting? Yeah, I am. Do you ever paint? No, never. But I draw things. Like what? Like flowers. And I sometimes draw people. What else do you like doing? Well, I play a lot of video games. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então vamos ouvir novamente para poder respondermos a nossa pergunta. Are you into painting? Yeah, I am. Do you ever paint? No, never. But I draw things. Like what? Like flowers. And I sometimes draw people. What else do you like doing? Well, I play a lot of video games. Então aqui, what's the woman interested in? In painting. And vamos ouvir novamente para fazermos a segunda. Porque a pergunta agora é, what's the man into? O que é o interesse do rapaz? Are you into painting? Yeah, I am. Do you ever paint? No, never. But I draw things. Like what? Like flowers. And I sometimes draw people. What else do you like doing? Well, I play a lot of video games. Vamos ouvir novamente.
Are you into painting? Yeah, I am. Do you ever paint? No, never. But I draw things. Like what? Like flowers. And I sometimes draw people. What else do you like doing? Well, I play a lot of video games. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já retorna. Observando a nossa pergunta, vamos ouvir mais uma vez. What's the man into? Do que ele gosta de fazer? Are you into painting? Yeah, I am. Do you ever paint? No, never. But I draw things. Like what? Like flowers. And I sometimes draw people. What else do you like doing? Well, I play a lot of video games. Quais são os interesses do homem in drawing? E aí nós temos o áudio para responder à pergunta. How often does Roger play video games? Com que frequência ele joga videogame? Vamos ouvir. Are you into painting? Yeah, I am. Do you ever paint? No, never. But I draw things. Like what? Like flowers. And I sometimes draw people. What else do you like doing? Well, I play a lot of video games. E aqui, se nós fôssemos já responder essa nossa pergunta. How often does Roger play video games? He often plays video game. Aqui, como nós sempre temos que tomar cuidado para verificar essa situação do áudio, nós vamos ouvir e gravar. Então, escute e grave o que escutar. Então, aqui o que nós vamos fazer? A gente, sempre que possível, ouça 2 vezes e, acessando, sempre fazendo o acesso, faz a gravação. I'm into doing things at home. I'm into doing things at home. I'm into doing these things at home. Like what? Like what? Oh, like gardening and drawing. Oh, like gardening and drawing. How often do you garden?
How often do you garden? I garden every day. I garden every day. What else do you like doing? What else do you like doing? I sometimes listen to music. I sometimes listen to music. Observem que nós chegamos a mais uma etapa do nosso trabalho. Pessoal, observem que quando nós estamos falando, quando tivemos perguntas curtas, para facilitar a nossa conversação, nós podemos utilizar essas formas de redução do verbo to be e sempre tirando, né, o verbo to be do começo. Às vezes as pessoas usam formas reduzidas para perguntar em conversas informais. Para reduzir uma pergunta, se não, com o verbo to be, tire o verbo to be do começo. Vamos ouvir. Are you good at it? You good at it? Are you good at it? You good at it? Você é bom nisso. Você é bom. Veja que a segunda sempre é na informalidade. Para reduzirmos uma pergunta de sim ou não com outros verbos, nós vamos tirar auxiliar do ou does do começo. Does she like sewing? She likes sewing? Observem que aqui tiramos a expressão does ou do, caso seja necessário. Lembrando sempre de usar uma entonação crescente ou mais alta para indicar que está fazendo uma pergunta. You good at it? You good at it? Você é bom nisso? Agora, nós vamos ouvir o Peter e a Maria conversando sobre a pescaria. E vamos marcar, nesse caso, 3 formas reduzidas que vai ser ouvido. 2 vezes a audição. Hey Maria, interested in fishing? Nah, I don't fish. I love fishing. You good at it? Yeah, pretty good. I'm going out on a lake tomorrow. You have a boat? No, we're taking my uncle's boat. Wanna come? Sure, why not? Mais uma vez. Again. Hey Maria, interested in fishing? Nah, I don't fish. I love fishing. You good at it? Yeah, pretty good. I'm going out on a lake tomorrow. You have a boat? No, we're taking my uncle's boat. Wanna come? Sure, why not? Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
No nosso exercício, nós vamos ouvir novamente o áudio para poder marcarmos as 3 formas reduzidas que vai ser falado. Hey Maria, interested in fishing? Nah, I don't fish. I love fishing. You good at it? Yeah, pretty good. I'm going out on a lake tomorrow. You have a boat? No, we're taking my uncle's boat. Wanna come? Sure, why not? Então, as 3 expressões: interested in fishing, you good at, and you have a boat. Ok? Agora, nós vamos ouvir a gravação e gravar a informação que foi ouvida. Are you into oil painting? Are you into oil painting? Are you into oil painting? You into oil painting? You into oil painting? Do you ever go camping? Do you ever go camping? You ever go camping? You ever go camping? Na nossa próxima etapa, nós vamos conversar, ouvir a conversação e poder responder às perguntas de acordo com a ênfase. Lembrando, pessoal, que pode acontecer muitas vezes de não termos a resposta. Então, reforça sempre, ouça 2, 3, 4 vezes quanto for preciso, ok? Hey, how are you? I'm good. How about you? Vejam, essa situação ela é comum, ela pode acontecer. Ouça novamente e faça novamente a resposta. Hey, how are you? I'm good. How about you? Vamos novamente. Hey, how are you? I'm good. How about you? Oh, I'm really good. I'm going on vacation tomorrow. Indonesia, then Malaysia. 2 weeks of traveling. You into traveling? Yeah, I often go traveling. Maybe 4 times a year. I really enjoy it. How about you? What are you into? I'm really into play soccer. Oh, really? Cool. What else do you like doing? I really enjoy every time. Oh, really? Cool. What else do you like doing? I really enjoy every day. Oh, really? Cool. What else do you like doing? I really enjoy it. Oh, really? Cool. What else do you like doing? I really enjoy. 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 Oh, hey, is that the time? I have a meeting in 5 minutes. See you later. Oh, see you later. Lembrando, pessoal, que quando acontecer situações dessa do áudio não captar, reforcem 1, 2, 3 até a resposta estar correta, ok? Então, estudantes, na aula de hoje nós falamos sobre alguns hobbies e interesses, utilizamos os advérbios de frequência e vimos também a situação das questões mais informais, as perguntas mais informais. Espero que todos vocês tenham aprendido. Nos vemos em breve. See you there and bye bye.